Olá, a gente vai estudar mais um livro da Bíblia, o livro de Sofonias. E para começar, vamos meditar juntos sobre o capítulo 1. Olha, a gente já começa com uma ordem que é assim, super forte e urgente, sabe? Ela dá o tom de todo o capítulo. Cala-te. E, gente, isso aqui não é um pedido para ficar parado, passivo, não. É um chamado para ter reverência, para entender que algo gigantesco está para acontecer. Então, tá. Para a gente entender bem essa mensagem, primeiro a gente precisa dar uma olhada em quem era o mensageiro, né? Qual era o lugar dele na sociedade daquela época. E isso faz toda a diferença. E o texto faz questão de deixar bem claro quem era Sofonias. Primeiro ponto, a mensagem não é da cabeça dele, vem direto de Deus. E segundo, isso é bem interessante, a genealogia dele vai até a quarta geração, o que não era comum. Por quê? Para mostrar que ele era da linhagem real, descendente do grande rei Ezequias. Imagina só, isso dava para ele uma autoridade e uma visão bem únicas. Bom, agora a gente entra no coração do capítulo, no tema central mesmo. É uma ideia que aparece bastante nos livros proféticos, o tal do Dia do Senhor. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. Essa expressão tem uma aplicação dupla. O profeta está falando de um juízo que estava prestes a acontecer ali localmente com a invasão da Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, ele usa isso como um espelho, sabe? Um grande alerta para o juízo final, aquele que será mundial. Então, o que ia acontecer logo servia como uma prévia do que viria no fim. E a descrição desse dia é de arrepiar. O texto não economiza nas palavras, não. Fala em angústia, tribulação, devastação, escuridão. A ideia é justamente mostrar a seriedade do juízo de Deus contra o pecado. É um verdadeiro chamado à urgência para que as pessoas se preparem espiritualmente. Mas veja bem, essa profecia não surge do nada, como se fosse um juízo arbitrário. Não, ela na verdade apresenta um diagnóstico bem claro. Mostra qual era a doença espiritual que tornava esse juízo inevitável. Vamos dar uma olhada no porquê? E olha que interessante, Deus, pela boca do profeta, aponta para grupos bem específicos. Isso mostra o retrato de uma sociedade onde a adoração a Deus estava completamente bagunçada. Tinha gente adorando Baal abertamente. Outros subiam nos telhados para adorar o sol, a lua, as estrelas. E ainda tinha aquele grupo que fazia uma mistura perigosa. Jurava por Deus e, ao mesmo tempo, por Milcom, um deus pagão. E, por fim, aqueles que simplesmente abandonaram a fé por completo. Para descrever o estado do povo, o texto usa uma metáfora incrível. Diz que eles estavam como o vinho que repousa sobre a sua borra. O que isso quer dizer? Que estavam parados, acomodados, estagnados na vida espiritual. Sabe aquela pessoa que está satisfeita onde está e não tem a menor vontade de mudar ou de crescer? Era exatamente isso. E o motivo dessa acomodação toda está aqui. O povo pensava assim: o Senhor não faz nem o bem nem o mal. Era quase como se acreditassem em um Deus distante, que não se mete nas coisas aqui da terra. Com um pensamento desses, claro, tanto as promessas de bênção quanto os avisos de castigo perdiam totalmente o sentido, né? E aí vem a consequência lógica desse pensamento. O profeta é direto. Naquele dia, no dia do juízo, de nada adiantaria ter ouro ou prata. A riqueza material seria totalmente inútil. Não daria para comprar segurança, nem livramento, nada. Mas no meio de todos esses avisos de destruição, o profeta dá uma ordem que, nossa, ecoa de um jeito impressionante até hoje. Vamos tentar entender o que significa isso. Quando o profeta diz, cala-te, de novo, não é para a gente ficar de braços cruzados sem fazer nada, é o contrário. É uma atitude ativa de reverência, de humildade, de confiança total. É sobre dar espaço para que a ação de Deus aconteça, em vez da nossa. Na prática, isso significa silenciar aquele barulho que fica dentro da gente, sabe? O barulho dos nossos desejos, das nossas vontades, daquela voz que fica criticando e julgando tudo. É sobre aquietar o eu para que Deus possa trabalhar, possa nos santificar e nos guiar para o que é realmente melhor. E para fechar o capítulo, a profecia volta a martelar na tecla principal, a urgência. O aviso de que o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito é um recado que atravessa os séculos e chega com tudo até nós hoje. E essa mensagem de séculos atrás nos deixa com um baita desafio para a nossa vida hoje, né? Nesse nosso mundo com tanto barulho, tanta distração, como é que a gente consegue praticar esse silêncio da alma? Como a gente faz para ouvir de verdade o que Deus tem a dizer e confiar na ação dele? Fica aí uma reflexão importante para a gente levar.